Eu sou Maria Fernanda Cruz, moro em Almada e tenho 58 anos. E agora gostávamos de saber um bocadinho mais como é que, qual é que é o seu percurso até hoje. Dizendo sucintamente de onde é que nasceu, onde é que estavam os seus pais, onde é que trabalhavam, se sempre estiveram aqui, uma coisa resumida. Eu nasci em Lisboa, na freguesia da Pena, na maternidade de Santa Bárbara, que fechou no ano em que eu nasci. Portanto, a maternidade de Santa Bárbara estava no hospital dos Capuchos. Os meus pais são ambos alentejanos, de Ourique. Toda a minha família é de Ourique. Eu é que vim nascer cá, em Lisboa. Inclusive a minha irmã, que é mais nova do que eu, também nasceu lá. Mas eu calhei a nascer cá. E, portanto, nós vivemos sempre do lado de lá, do rio, portanto, no concelho de Oeiras, em Carnaxide. E, portanto, o meu pai veio com 18 anos de Ourique para Lisboa, trabalhou cá nas obras e depois foi buscar a minha mãe e depois nasci eu e depois voltaram para lá porque o meu pai ia emigrar para a Suíça, mas teve um problema de saúde e não pôde ir no dia em que já estava marcado para ir, e isso fez com que ele perdesse o contrato de trabalho, por isso a minha irmã nasceu lá. E já não indo para a Suíça, ele resolveu voltar novamente para Lisboa. E voltou outra vez para a mesma área, a viver na mesma área onde tinha eu nascido, portanto, em Oeiras, e nessa altura vinha-se nascer de Lisboa, claro. Eu tive sempre muito contacto com o Alentejo, por isso eu digo que sou alentejana, embora não seja propriamente de nascença alentejana, mas sou de origem completamente alentejana e de prazer também com aquelas terras. E vivi até aos 18 anos em Carnaxide. Fiz a minha parte escolar toda lá, em Carnaxide, em Algés, e depois passei para António Rui, para Lisboa, para fazer a parte do secundário. E foi nessa altura, uns anos antes, o meu pai é construtor civil, foi essa a sua função a vida toda, e numas construções que andou a fazer aqui na Charneca da Caparica, portanto, umas habitações que ele tinha como trabalho, resolveu comprar um lote de terreno, alguns, pronto, aqui na Charneca da Caparica, e resolveu fazer uma habitação para ele e também para ter um pedaço de terra para cultivar, porque como bom alentejano precisa de alguma coisa para fazer nos seus tempos livres. Por isso ele comprou alguns lotes para poder ter terra e transformar uma terra que era areia numa terra que desse outras coisas que não apenas culturas muito simples, porque a areia não é muito nutritiva para as plantas. Portanto, começou aí a caminhada dele, quando eu teria para aí mais ou menos uns 15 anos, de fazer uma casa aqui deste lado, no que hoje chamamos os clandestinos, não é? E, embora a casa hoje já não seja clandestina, mas nessa época era. E vivíamos lá e vínhamos passar os fins de semana aqui e ele fazia a casa. Entretanto, não era possível manter as duas ao mesmo tempo e ele vendeu a casa de lá, acabou esta aqui, na Charneca, e passámos para cá quando eu tinha 18 anos, fizemos a mudança. 1900 e... o que é que eu faço as contas? Início da década de 80. Início da década de 80. Disse-me que tinha andado em Algés. Andou na escola secundária de Algés? Escola Preparatória de Bartolomeu Dias, que é aquela escola que quando nós entramos na parte de baixo de Algés, quando tem a linha do metro, tem lá aquele desporto de golfe, um mini golfe, que agora até tem uma igreja nova, moderna lá, aí, que é um palacete,
era uma escola preparatória. Portanto, quando nós saímos da escola primária que andei em Carnaxide, tínhamos que vir para Algés para fazer 2 anos de escola preparatória, portanto, o 5º e o 6º ano de hoje. E foi nessa escola que se chamava Escola Preparatória Bartolomeu Dias, que era um palacete, que fica mesmo junto à linha do elétrico. Depois andei também lá quando saímos daí, tínhamos que passar então para o secundário. Andei numa pré-fabricada ao pé dos Bombeiros, lá do outro lado, mais perto de Miraflores, e fui estrear a Escola Nova de Miraflores no meu último ano, aquela escola que hoje já não é nova, mas que eu fui estreá-la mesmo. E como é que se Foi no ano que Sá Carneiro morreu, porque a gente estreou e 2 meses depois estávamos todos sentados em cima das mesas porque não havia aulas, porque tinha havido uma grande catástrofe no país, porque tinha sido a morte de Sá Carneiro e das outras pessoas, claro. E como é que se dá esta passagem para António Arroio? Porquê António Arroio? António Arroio porque eu lido melhor com as mãos, com os trabalhos de mãos, do que com os trabalhos teóricos. E sempre me foram dizendo isso e incentivando a fazer coisas manuais. E na época, a única escola que não era totalmente igual às outras, que era a parte teórica dos estudos, era António Arroio, era muito manual. E então eu atravessava Lisboa inteira, saía de Oeiras e atravessava Lisboa inteira para ir para António Arroio, e onde me inscrevi no curso de Artes e Técnicas dos Tecidos. Portanto, eu fiz 10º, 11º e 12º de Artes e Técnicas dos Tecidos, e esse 12º, nós tínhamos 2 tipos de 12º na época. Um era via profissionalizante, em que podíamos sair para o ensino, ainda cheguei a inscrever-me para dar aulas na Casa Pia, trabalhos manuais. E o outro era, só por si o 12º ano, era um curso, que é de desenhador têxtil. Portanto, eu fiz esse, de desenhador têxtil. Portanto, eu estava na escola desde as 8 da manhã às 8 da noite. Era esse o nosso horário para que este curso pudesse ser feito todo num ano, e depois tinha que apanhar 4 transportes para voltar para casa. No primeiro ano tive uma anemia que fiquei 3 meses em casa, porque não foi fácil. Este terreno que o seu pai compra para construir, em que zona é que é aqui da Charneca da Caparica? É numa zona que fica na fronteira entre Almada e Seixal. É uma zona que hoje não é, mas antigamente era tudo pinheiros, quer fosse Almada, quer fosse Seixal. Portanto, era uma grande área de pinheiros, essencialmente, mimosas, portanto, alguns sobreiros, pronto, mas o essencial era pinheiros. E nem se sabia praticamente onde é que era a diferença entre os 2 concelhos. Nessa época não havia muito... Isso não estava muito marcado. É porque não havia muitas casas. Nós, no sítio onde o meu pai onde comprou o terreno e fez a casa, nós, se não viéssemos às compras, podíamos passar uma semana sem ver ninguém. Portanto, porque não havia ninguém. A não ser ao fim de semana que iam as pessoas que só tinham segundas casas lá. Durante a semana, se não viéssemos às compras ou se nós não viéssemos à escola, não víamos ninguém. Portanto, era mesmo dentro dos pinheiros, dentro da mata. Havia as estradas abertas, porque as quintas tinham sido loteadas, portanto, tinham sido abertos os caminhos para fazer os lotes para que se pudessem ser vendidos, não é? Havia já as estradas, mas os lotes permaneciam ainda, provavelmente já com donos, mas ainda como estavam. Portanto, havia as estradas no meio das árvores. Não havia áreas abertas à espera de ser construído. Não. As pessoas, quando construíam, é que mandavam as árvores abaixo, porque elas continuavam lá. E em termos de infraestruturas, como é que era? Saneamento? Não havia nada. Não havia nada disso. As casas faziam fossas.
E depois mandava-se, havia um senhor já muito velhote e que sempre fez isso da vida dele, ali que vinha da zona da descida da Nato, ali daquele lado da Praia do Rei, que andava sempre descalço. O senhor tinha umas solas de pés enormes, o senhor andava descalço o ano inteiro, seja fosse de verão, fosse de inverno. Era uma opção dele, não era porque não pudesse comprar sapatos, era a opção dele, andava sempre descalço, era horrível de ver os pés dele, mas não sei porquê. E ele tinha um bidon, uma cisterna de limpar fossas, portanto era esse o trabalho, tinha trabalho todos os dias, a todas as horas. Particular, não da Câmara? Não, particular, era tudo particular. A Câmara não. A parte camarária, só mais tarde é que depois foi feitas as situações urbanizadas, feitas as canalizações. Eu estou a falar de quando viemos para cá. Há aqui um outro aspecto que estava a falar sobre o abastecimento alimentar, não é? Portanto, este é um terreno, como disse há pouco, bastante arenoso, não é? Fala-nos um bocadinho de como é que foi para o seu pai converter este terreno um pouco difícil, desafiante, não é? Em alguma coisa que pudesse tirar alguma coisa. Pois, na verdade, eu é que estou a tirar hoje do trabalho que ele fez nessa época. Porque hoje, 40 anos depois, ele ainda é vivo, os meus pais não são vivos, e moram lá, na mesma casa, eu é que não. E hoje é que nós estamos a tirar o proveito do que ele iniciou nessa época. Porque as árvores não crescem assim, não é? O transformar terra, tanta areia, em terra cultivável demora muito, porque temos que meter muito estrume todos os anos carradas e carradas e carradas, e o espaço era grande, e é grande. Não é uma coisa, não é uma hortinha pequenina, é espaço grande. E trazer ele, nas obras dele, quando fazia fundações das vivendas e dos prédios que fazia, quando tirava aquela parte arável, tanto da terra, em que a terra era boa, ele, em vez de despejar no aterro, onde tinha que o fazer, deixava lá, para fazer mistura. Depois era tudo lavrado, voltava a pôr. Todos os anos isto acontecia. Começou por ser só nos sítios onde cultivava, não no terreno todo, e aos poucos foi fazendo, e que é uma coisa que ainda hoje se tem que fazer. Portanto, eu ainda hoje não consigo plantar nada que não tenha que pôr, para além do estudo normal, mas que não tenha que pôr uma quantidade maior. Porque a areia vence sempre o resto. E com todos os problemas ecológicos que há, não nos ajudam. Mas pronto, hoje temos mas na muitas altura árvores. semeava alguma coisa? Tem ideia do que é que... Sim! Na altura e hoje é igual. Semeávamos o quê? A mesma coisa. Batatas para a família toda, couves para a família toda, cebolas, cenouras, mas a cenoura neste momento leva muita água, não vale a pena. Temos laranjeiras, anoneira, figueira, romanceira, amendoeira, ameixeira, temos uma árvorezinha. Laranjeiras temos muitas, porque como bom alentejano, a laranja é uma coisa que no Alentejo, os laranjais, todas as hortas tinham que ter 2 ou 3 laranjeiras, e ali nós temos 6. Portanto, e nesta altura, portanto, década de 80, quando vocês vêm para aqui, e apesar de todas estas dificuldades da terra, estas coisas que vocês conseguiam tirar da terra, o que é que representava em termos de sustento alimentar? Muito pouco, nada, alguma coisa? E como é que vocês supriam a seguir o que faltava do que tirava desta horta? Onde é que vocês iam? Desde sempre, o meu pai acha que o que a gente cultiva é de melhor qualidade para comermos. Não é uma questão de agora cada vez mais ele tem razão, mas ele sempre teve esta ideia. Portanto, a minha mãe só ia comprar coisas quando já não existiam das que a gente cultivava. Isto estamos a falar de legumes e de hortícolas e de fruta. Depois temos as outras partes, não é? E também não cultivamos o suficiente para que um ano inteiro
nos alimentássemos dali. Tínhamos que ir então à praça e aos supermercados, ou às mercearias, porque não haviam supermercados, eram mercearias nessa época, eram casas mais pequenitas, e que havia uma perto, relativamente perto que eu falo são meia hora de caminho, não estou a falar perto ali na esquina. Nós íamos a pé. Para onde? Na direção do quê? Do Seixal ou da Charneca? Não, do lado da Charneca. Do lado do Seixal não havia nada. Nada. Ainda hoje não há. Do lado do Seixal só há casas, não há comércio. No sítio onde ele está, não há comércio. Portanto, há habitação e muita habitação e as pessoas vivem já lá permanentemente. Mas comércio continua a não haver. Nós íamos para o lado da Charneca. Mas mesmo para o lado da Charneca nós tínhamos que andar meia hora, fazer as compras e carregar os saquinhos meia hora depois para casa. Era esta parte. Mas como quem está habituado no Alentejo a andar uma hora, meia hora não era assim muito. Pronto. E nessa altura também éramos novos. E onde é que era esse mercado na Charneca? Esse mercado, a mercearia. O mercado era mais longe. Para o mercado já tínhamos que ir de carro, porque era mais longe. A mercearia que era aquela coisa que a minha mãe precisava de alguma coisa que não fosse, eu ia dizer ovos, mas ovos também não, porque a gente tínhamos galinhas. E coelhos também não, porque também tínhamos coelhos. Portanto, mas, sei lá, manteiga, esse tipo de coisas que a gente não podia cultivar. Essa era a parte em que nós íamos e vinhamos e podíamos desenrascar o que era preciso. Para ir à praça, por exemplo, para comprar carne, para comprar peixe, para comprar outras coisas que a gente não tivesse lá, já tinha que ser na Charneca e tinha que ser de carro. Aí já tínhamos que ir com o meu pai, já tínhamos que esperar que chegasse ao fim de semana, para ele estar em casa e poder irmos lá. Isto até nós termos a carta, eu e a minha irmã, e a partir daí já íamos com a minha mãe quando a gente queria, já não era em relação ao meu pai. Na Charneca, onde é que funcionava esta praça? Ficava perto de onde hoje é o mercado, ali naquela área toda em que hoje tem muito comércio, já na época tinha muito comércio, porque por defeito profissional eu tenho acesso a algumas fotografias e algumas notícias da época agora e percebo que já antes era aquela zona, a parte comercial da Charneca da Caparica, inclusive já mesmo quando tudo era quintas, quando ainda não havia outras pessoas de fora, a não ser as pessoas que trabalhavam nas quintas e que sempre viveram aqui, nasceram aqui. Já aquela parte, que é ali a zona do Mário Casimiro, portanto o Mário Casimiro é um senhor que iniciou uma taberna que passou a café e que ainda hoje é café e restaurante, sempre no mesmo sítio. E essa era a zona onde haviam as casinhas das pessoas que trabalhavam nas quintas, em Monserrate, em todas essas quintas grandes que a Charneca da Caparica tinha, porque era essa a Charneca da Caparica. Também já percebi, mais uma vez, o sítio onde trabalho me dá estas informações todas, percebi que a Charneca da Caparica estava tão diferente de todas as outras freguesias que nós conhecemos, de propósito, porque quando foi feito os planos de urbanização, na época do Salazar, se achou que aqui a praia e o turismo, se começou a dar ênfase ao turismo aqui deste lado, era preciso manter a Charneca da Caparica como estava, sem urbanização, para que as pessoas pudessem usufruir dos pinheiros, do ar benéfico, de toda a natureza como ela estava. Portanto, existiam as quintas, existiam as pessoas, mas não era para fazer mais nada. Tanto que os planos de urbanização eram todas aqui em Almada ou aqui perto. Tanto aqui nestas zonas mais. Porque era para que as pessoas pudessem desfrutar de algo que não conseguiam encontrar em Lisboa, nem aqui. Por isso ficou sempre tão diferente de todas as outras freguesias mais urbanas. Até à altura de depois começarem a vender as quintas e começarem a fazer então as urbanizações clandestinas. E hoje a Charneca não tem quase nada de pinheiros, o que me entristece bastante, porque hoje a Charneca não é nada, porque não tem pinheiros. Esta figura do Mário Casimiro tem algum registro sobre ele? Porque é uma figura central daquilo que me estava a dizer dentro da Charneca, não é? Sim, eu não sei, eu propriamente enquanto vivência não sei.
Sei que o Arquivo Histórico tem algumas coisas sobre o Mário Casimiro, alguns documentos que faz parte dos seus fundos, e consegue-se perceber um pouco a vivência daquelas pessoas daquela zona. Agora, eu, enquanto moradora de lá, não era. Mário Casimiro foi uma das primeiras coisas que nós ouvimos falar, e que era tudo os locais, quando nós dizíamos é para aqui ou é para ali, o ponto de referência era sempre Mário Casimiro, porque era aquilo que toda a gente conheciam. E, portanto, eu não sei muito mais sobre o senhor. Era o ponto central. Dentro desta mata, como estava a falar há pouco, que entretanto sofre aqui mutações, se formos na direção da Fonte da Talha, fale-nos um bocadinho, a partir da década de 80 até hoje, que memórias é que tem desse caminho e desse espaço enorme, não é? E dessa área de veraneio que se estende até ao mar, não é? A Fonte da Talha era e é hoje para mim a minha praia de eleição. Primeiro porque na época tinha pouca gente, porque como a caminhoneta ficava cá em cima, nós tínhamos a arriba toda para descer até lá abaixo, e que para descer é muito fácil, mas para subir não é nada fácil, principalmente se pensarmos que é por volta do meio-dia, 1 da tarde, com o calor. Por isso não tinha muitas pessoas, mesmo as que iam de carro, o espaço para estacionar era muito pouco, e quem ia de carro e ficava cá em cima também não queria ir, porque depois tinha que descer e tinha que subir. Portanto, era uma praia com muito pouca gente. Depois, tinha uma coisa que era a mina, em que a gente podia ir lá, tinha barro, e a gente punha todas no corpo. E depois ficávamos todas verdes e não nos mexíamos, ficávamos ali uns bonecos rijos, e depois íamos para dentro da água, e aquilo que estava a sair, depois pegava-se aos pelos. Bom, era uma fartote de rir entre nós todos os miúdos que já não éramos jovens, pronto, mas era uma maneira de nós nos divertirmos, sem sabermos que estávamos a fazer bem à pele, porque aquilo tem poderes homeopatas em relação à pele. Essa mina, hoje já provavelmente acho que já não existe mesmo, portanto era uma escorrência em céu aberto da arriba, em que tem uma argila verde, e nós usávamos a argila verde para brincar, para pôr na cara, fazer máscaras, essas coisas todas. E na época tinha uma outra coisa, que era um hotel que lá existia, que tinha sido, já estava destruído, mas eu ainda andei dentro desse hotel já destruído, que era um hotel feito, quando se olhava parecia que era a riba, porque não era com a areia, mas a ideia era ter a cor da areia e ter tudo redondo, era tudo feito em redondos, tinha uma piscina enorme, portanto, é um hotel que foi feito na época do Salazar, e depois não sei porque deixou de estar em funcionamento, e eu já só o conhecia em ruínas, bastantes ruínas, e passado uns anos aquilo foi atilhado e nunca mais ninguém nos viu. Na praia ou na praia? Não, na praia, lá mesmo ao fundo da praia, depois desta mina que eu estou a dizer, onde já o caminho não chegava, tinha que ser só a pé. E depois a partir daí já é só a Lagoa da Albufeira, tinha que ir a pé para a Lagoa da Albufeira. Cá em cima, tudo isso eram mais uma vez pinheiros. Havia uma parte que era vedada, ainda hoje é vedada, que faz parte da Aroeira, mas que tem pinheiros mansos, porque todos estes pinheiros que eu falo são bravos, são muito poucos os mansos, e aqueles tinham mansos, e então nós íamos para lá apanhar pinhões. Aquilo tem umas aberturas, a gente pode entrar, não é? Não se entra de carros, não é? Mas as pessoas podem entrar, e ia lá apanhar pinhões. É engraçado que depois, tantos anos depois, o meu filho estava nos escoteiros, e eu fui fazer a volta de reconhecimento para um 25 de Abril, por aí, por dentro desses pinheiros. Caí e parti uma perna. Portanto, não tem só a minha infância, tem também parte da minha vida adulta. Nessa zona dos pinheiros que faziam parte da Aroeira. Em relação ao resto, nós fazíamos este caminho de caminhoneta ou de carro, não é?
eles ficavam cá em cima e depois... Quando eu digo que a gente fazia este caminho de caminhonete, o pedacinho de caminhonete era muito pouco, porque tudo o resto era a pé. Porque a caminhonete já ficava, se eu disse que há pouco que ficava a mercearia mais perto, sem falarmos do mercado, tínhamos que andar aí 20 minutos, meia hora, para apanhar a caminhonete a gente tinha mais 10 minutos, que a caminhonete parava no Pinheirinho, que era um biquezinho, que tinha um pinheiro, que sempre conheci, que foi agora deitado abaixo para fazer esta nova estrada que lá está, que era o outro local que toda a gente conhecia, era o Pinheirinho. Era um bico de uma casa, que tinha uma paragem feita de cimento, ainda, com um assento e com aquelas palas para proteção da chuva e do sol, e tinha um pinheiro todo desengonçado, todo inclinado, mas era velhíssimo aquele pinheiro, porque tinha ficado da quinta que aquilo tinha antes de ser urbanizado para aquelas casas que lá estavam, que eram as primeiras casas desde sempre que aquilo teve, que ainda hoje a casa é a mesma. E fizeram o muro à volta e deixaram o pinheirinho do lado de fora. Nunca cresceu muito, mas era super velho. A gente percebia que era muito velho pelos seus contorcimentos, muito giro. E toda a gente conhecia Mário Casimiro e o Pinheirinho. E a Tromoceira, que era a loja mais à frente. Eram os 3 pontos-chave na Charneca da Caparica. E nós tínhamos que apanhar a caminhoneta aí, no Pinheirinho. Portanto, tínhamos no mínimo 35 minutos bem andados, 40 minutos para apanhar a caminhoneta, que ia até à Fonte da Telha, que nos deixava cá em cima, e a gente tinha mais um quarto de hora para descer até lá abaixo. E quando voltávamos para cima, apanhávamos a caminhoneta, descíamos no Pinheirinho e chegávamos a casa. E sentávamos e comíamos. Que era assim, porque houve vários verões em que tínhamos pessoas familiares em casa e íamos para a praia. A minha mãe ficava a fazer a comida, o meu pai ia trabalhar, eu e a minha irmã, nós temos idades muito parecidas, só temos um ano de diferença, levávamos os nossos primos a pé e fazíamos este trajeto todo e íamos para a praia. Levantávamos cedinho, todos às 7 da manhã, às 7h30 estávamos a sair de casa, fazíamos o percurso, apanhávamos a caminhoneta, saímos da caminhonete, descíamos aquilo tudo, para lá era tudo ótimo. Para cá os miúdos não queriam andar, porque estavam cansados, porque picavam os pés, porque não queriam, então trazíamos os miúdos ao colo, fazíamos a subida com os miúdos ao colo, apanhávamos a caminhoneta, depois voltávamos para lá. E depois aquele outro resto da caminhada era no que vamos comer, temos que ir comer. E lá conseguíamos que os miúdos fazíamos isto o verão inteiro. Os custos e os horários desta caminhoneta, como eram? Os custos não, eu tinha passo para ir para Lisboa para a escola, né? Porque eu ainda andei na António Arroio, estando aqui. Mas os nossos passos eram o L123, não chegava à Charneca da Caparica, nem à Marisol. Porque chegava-se à minha casa, se fosse na caminhonete da Marisol, a caminhonete da Marisol dá uma volta pela Marisol toda e o último posto fica mais perto de casa do que esta que eu estou a falar. Só que não havia passe para essas. E para essas nós chegávamos ao Pinheirinho, que era o último sítio que o passe dava, e tínhamos que comprar um bilhete, um módulo, como se chamava na época. E o módulo custava mais, já não me lembro, mas o módulo, se fôssemos todos os dias, custava tanto como o passe. Pronto. Portanto, nós não íamos. Chegávamos ali, saíamos da caminhonete e íamos a pé. Portanto, só muito esporadicamente é que nós tínhamos sempre uns módulos na carteira. E então, sempre nos dias de chuva, nos dias que chovia muito, então acabávamos por ir. Mas para isso tínhamos que apanhar a caminhonete certa, porque a gente podia apanhar uma caminhonete que não fosse para Marisol. Porque só uma, de vez em quando, é que ia para a Marisol. E a outra para a Fonte da Telha, mas as da Fonte da Telha ainda eram mais escassas que a da Marisol, porque as pessoas que viviam na Fonte da Telha eram muito poucas e havia uma altura do dia, da manhã e da tarde, que elas eram um pouquinho mais, mas depois nos outros dias, se bem que durante o verão elas eram mais algumas, que permitia que de manhã a gente fosse e depois à hora do almoço desse para voltar. Saímos da praia por volta do meio-dia para estarmos em casa por volta da 1h30, por aí, que era para almoçar. Depois já não se ia mais à praia, só se ia à praia de manhã. Depois era na mata, depois era na brincadeira dos pinheiros e a trabalhar na horta e pronto.
Ainda sobre estas caminhonetas, há uma altura nesta 80, 90, que as caminhonetas descem até ao fundo. Hoje já descem até ao fundo, mas nessa época, já não era na época em que eu mais utilizei, porque depois, entretanto, eu acabei por casar e sair de lá, né? Portanto, e depois quando ia para a Fonte Telha já ia de carro, já não usava o transporte público. Mas começou a ir lá abaixo, a caminhoneta, mas continuaram a ser muito poucas, não havia mais carreiras para lá. Agora não, agora já se vai lá abaixo mais facilmente. Eu continuo a deixar o carro cá em cima, mas já não vou para a parte que eu gostava mais de ir, que era a parte lá do fundo, porque já tenho que andar mais, já não consigo tanto. E desço pelas escadas. Desço pelas escadas, vou ali por aquelas casinhas e vou mais perto dos pescadores, porque eu gostava mesmo, era daquelas lá mesmo para o fundo, onde não há nada, nem ninguém. Portanto, a gente tínhamos tudo, o que quiséssemos, sem muita gente ao pé. 80, 90, a Fonte da Telha é povoada com pescadores que têm habitações precárias, não é? Falamos um bocadinho disto, até porque, entretanto, o Secretário de Estado, Carlos Pimenta, assume o poder e há ali uma grande contestação a propósito da remodelação destas construções, etc. Sim, porque o que me lembro é que de repente as pessoas quiseram começar a construir lá sem ser os pescadores, não é? Portanto, as pessoas, e na época, ou mais tarde, houve muitas deitadas abaixo, tanto demolições de casas, porque as pessoas começaram a ir para arriba, a subir à arriba. Enquanto os pescadores ficavam cá embaixo, e as casas de pescadores que ainda hoje lá estão na estrada de baixo, e elas estão ali e confrontam-se com o mar, não é? Portanto, as pessoas que começaram a construir ali para passar férias no verão, começaram a subir na arriba e a encavalitar as casas todas umas em cima das outras para passar o verão. Era só para passar o verão, porque elas não viviam ali, ao contrário dos pescadores que sempre viveram ali. É claro que os pescadores foram tentando melhorar um pouco as casas deles, não é? E alguns construíram algumas outras, mas nunca subiram na arriba. E, portanto, o que foi desmanchado foi demolido, mesmo aquelas que não tinham a ver com a parte dos pescadores. E agora, já mais ultimamente, abriram aquelas estradas grandes e têm as rotundas e essas coisas todas. Aliás, conforme eles demoliam, era mais um sítio para a gente poder estacionar, porque ficava aberto, então dava para pôr o carro e já se podia ir mais um bocadinho à praia, lá embaixo, sem deixar os carros cá em cima. Porque os carros cá em cima ficavam na zona da mata. Chegava a um ponto em que a mata já não tinha espaço, né? Portanto, por isso é que era mais fácil deixar-nos lá e ir embora, porque não precisava de se estacionar. Os seus ritmos de praia, portanto, eram mais de manhã. Ao final do dia não acompanhava estes pescadores que regressavam da faina? Não, esses pescadores passei a acompanhar quando passei a ir para lá, já casada e com filhos. Então, um bocadinho dessa história, não é? Como é que passamos da década de 80 para, enfim, depois o mercado de trabalho e esta mudança? Pois, porque na década de 80, enquanto eu era nova e as pessoas mais que eu conhecia eram todas mais novas, nós fazíamos da praia algo para nos divertirmos e estarmos na praia. Pronto, apanhar escaldões e coisas do género. Aprender a nadar, porque eu quando estava daquele lado não ia muito à praia, portanto foi tudo feito cá. Depois, quando eu passei a ser mais velha e passei a ter crianças, passou-se ao contrário, era proporcionar às crianças o seu divertimento. E aí, dada a minha vida, era mais fácil ser à tarde, pois o sol também começou estas coisas de que para a saúde e as crianças pequenas e tudo isso, era mais fácil ir depois ao fim da tarde. Até porque ia-se aos pais durante a manhã, ajudava-se no campo durante a manhã e depois das 4 para a frente, então ia-se à praia com os miúdos. E aí era a altura em que os pescadores acabavam por vir, a gente prolongava a estada na praia
e acabávamos por ver puxar as redes, os miúdos também, brincavam com as conchas e com os peixes que saltavam e lhes batiam na cara, essas coisas todas, e aproveitávamos para comprar peixe. Que eles vendiam diretamente na altura? Diretamente. Porque a Fonte da Telha não tinha nenhuma lota. Não. Havia um sítio que é hoje as casas de banho, os chuveiros, porque aquilo era uma praia que tinha chuveiros, nós tomávamos banho antes de ir para cima, passávamos todos pelo chuveiro e eram gratuitos, portanto estavam ali, tinham umas senhoras, que estava lá uma casinha, um contentor, e tínhamos 6 chuveiritos e a gente, civilizadamente, toda a gente tomava banho. Portanto, quando vínhamos para a caminha, quando chegávamos a casa, não precisávamos tomar banho. Era só comer mesmo, porque já vínhamos todos, já não tínhamos salgados e cheios de impressões no corpo. Portanto, os pescadores estavam-nos a contar? Sim, ao pé desse sítio dos chuveiros, havia uma casa, se calhar servia como lota, mas não era bem lota, mas era onde eles guardavam mais as redes, qualquer coisa de comum. O que eu me lembro era uma casa alta, que ainda lá está, qualquer coisa assim mais de comum, onde eles guardavam aquelas coisas que não podiam estar mais na rua. Não sei se poderia servir por lota, eu nunca usei, nunca fomos lá ao peixe, nunca. Ao contrário da Costa da Caparica, que tem ali as suas coisas. Ali a gente comprava diretamente ao barco, era no barco. Quando eles chegavam, alguém levava uma balança de casa, às vezes não era por balança, era só por intuição, no saco, e comprava-se o que eles traziam. Qualquer o que fosse o peixe que eles trouxessem, era ali que a gente comprava. Tem memória desse tipo de peixe, do sabor, do que é que eles traziam? Não, eu na altura não gostava muito de peixe. Não gostava muito de peixe, estava no trabalho, tinha muita espinha. Não. Mas gostava muito era das outras coisas que eles traziam, que eram os búzios, as conchas, as estrelas do mar, os caranguejos, os ermitas, aqueles búziozinhos com o caranguejinho lá, que fugia, e depois aquelas conchas todas vazias, sem nada lá dentro, mas que o mar traz, não é? Que eles traziam na rede. Isso sim, isso a mim, quando eu era mais nova, fascinava-me, não é? Pronto. Essa era a parte que eu vinha carregada para casa com essas coisas todas, não é? Com as estrelas do mar, depois secava as estrelas do mar, depois punhas na parede da casa, depois pronto. E essa sim, essa era a parte que a mim, nessa época, porque não ligava muito aos peixes, pronto. Depois, mais velha, já me interessavam os peixes, não é? Passei a gostar de peixe. Não é que eu não gostasse do sabor, não gostava era do trabalho que teve para eles arranjar. E aí já tínhamos sardinha, carapau, tínhamos também um outro, eu não sei muito bem os nomes dos peixes, eram os vermelhinhos. Traziam muito, eles não, o peixe que vinha não era muita quantidade de um só peixe, era muita variedade de peixe. Portanto, acabava por uma pessoa, se quisesse um tipo de peixe, a outra já não ia levar, porque aquela levava tudo o que eles tinham apanhado, porque eram 3 ou 4 peixes. Portanto, era muito peixe, mas de muitas variedades. Ao contrário que agora eu acho que há 2 ou 3 variedades e não há aquelas outras todas que havia. Estes homens viviam todos na Fonte da Telha, que eram todos pescadores da Fonte da Telha. Eu acho que sim, embora eles possam ter aquelas famílias misturadas de um lado e do outro e pudessem vir ajudar uns aos outros, mas a quantidade de barcos que eu via estacionados na areia da Fonte da Telha eram esses que entravam e que saíam, portanto eu deduzo que eles vivessem todos lá, né? Porque não eram barcos que depois saíssem para ir para a Costa da Caparica. Né? E eram puxados de que forma? Recorda-se? Eu sempre vi serem puxados por tratores, nunca vi serem puxados de outra maneira. Apenas um trator, agora eles já fazem-se com 2 tratores, um para as redes e depois o do arrasto. Na época não havia o das redes, era só o de puxar o barco. Portanto, depois toda a junção das redes era tudo feito com os homens a puxarem, tudo para cima. Eu sempre vi assim. E tudo o que era apanhado era vendido desta forma, portanto não era depois levado para outros sítios que se lembre? Não, eu via desaparecer tudo de lá. Portanto, se algumas alturas fossem,
não digo que não, mas eu, a regra geral, via que eles ficavam com muito pouco peixe depois das pessoas terem, aliás, as pessoas muitas das vezes iam à praia para fazer isso, não é? Esta faina era sazonal, portanto chegava ali a uma altura que É mais no verão quando a gente vê. Provavelmente eles vão entram mais dentro do outono, mas eu já não via nessa época. Portanto, marés vivas, quando chegava ali a setembro. Sim, com aquelas anémonas enormes a virem para a praia, que a gente ficava todos cheios de urticárias, e umas algas enormes, muito largas, que já há muitos anos que não as vejo. Umas algas castanhas, muito compridas, aquelas que a gente vê na televisão que parecem as florestas do mar. Mas, que a gente punha aquilo ao pescoço, ficámos com os pescoços queimados, porque aquilo tem muito iodo e queimava-nos a pele. Então, a gente fazia daquilo cascóis. E aquilo era enormes. Então, às vezes, nem sequer podíamos entrar dentro de água, porque aquilo fazia uma impressão e enrolava-se à volta das nossas pernas, porque estavam soltas, eram pedaços soltos, por causa das marés vivas, que vinham depois com a ondulação, traziam essas anémonas, não é anémonas, aquelas coisas latinosas. Sim, alforrecas. Alforrecas, exatamente. Montes de alforrecas, vinham as alforrecas e vinham essas algas. E às vezes vinham na época em que a gente estávamos dentro d'água, portanto na altura de tomar banho, e outras vezes quando as marés já estavam vazias, elas estavam todas na praia, todas cá em cima, a maré lá em baixo, e fazia uma linha castanha pela praia toda, as alforrecas todas a meio caminho, todas ali umas mortas e outras ainda vivas, mas sem água. E aquelas, às vezes tínhamos que as afastar para poder pôr as toalhas, porque eram nos sítios onde a gente queria pôr as toalhas, e outras vezes, quando estavam dentro de água, eram 31. Ou a gente não se importava que elas nos enrolassem às pernas e ia tomar banho, depois, quando saíamos dos mergulhos, vinhamos com elas todas penduradas, e metidas assim nos fatos de banho. Ou então, não íamos tomar banho, porque quando chegávamos a setembro tínhamos sempre essas situações. Bom, casa, não é? E continua a viver ali perto, ou não? Eu casei e vim morar para Monte Caparica. E uns anos depois vim para Almada e permaneci em Almada. Mas sempre fiz uso muito da charneca, porque os meus pais continuam lá a viver e eu ajudo o meu pai neste momento. Já sou eu quase que cultivo, porque ele já é doente e já tem 84 anos, não é? Eu continuo a cultivar os terrenos do meu pai e faço isso ao fim de semana. Então, e casada, já está a trabalhar na Câmara Municipal de Almada a fazer o quê? Casada, aliás, eu entrei para a Câmara de Almada e só depois é que casei. Pronto. Só trabalhei na Câmara de Almada, não trabalhei mais lado nenhum. E trabalhei, quando entrei para a Câmara, vim para o museu. Eu fui para os Capuchos, fui trabalhar para os Capuchos, porque era lá que era o Museu Municipal. No Convento dos Capuchos? Nos Conventos dos Capuchos, exatamente. Eu trabalhei no Convento dos Capuchos. 1989. Trabalhei nos Conventos dos Capuchos. Então acompanha a recuperação de todo o Convento dos Capuchos? Não, quando nós lá fomos, o Convento dos Capuchos tinha acabado de ser reclassificado. O Convento dos Capuchos foi comprado, depois nos anos 50 foi reclassificado. Reclassificado não, arranjado, porque aliás, nós temos uma fotografia lá embaixo do Convento dos Capuchos, como era quando a Câmara comprou, ali na salinha, na recepção dos entrevistados, está lá a imagem do Convento dos Capuchos. O Convento dos Capuchos, quando foi comprado pela Câmara, era apenas a fachada e a estrutura à volta. Tinha uma figueira enorme lá dentro. E depois foi recuperado pela Câmara nos anos 50 e foi reconstruído todo. Digamos que foi reconstruído um pouco ao sabor da época. Não, se há coisas que são reais, há outras que não. E foi reconstruído à medida das ruínas que tinha. Pronto. Foi retirada essa figueira do centro, portanto, dos claustros, portanto, estava aí uma figueira que ocupava o espaço todo. Foi refeito as celas dos frades, foi feita uma sala que passou a ser chamada Sala do Piano, porque tem um teto que se chama encaixão, portanto, a madeira do teto, que tem uma acústica excelente, porque aquilo foi feito para centro de eventos
do Estado Novo. Portanto, os conventos capuchos eram onde o Salazar fazia muitas festas, muitas festas. E do convento dos capuchos eu tenho uma história muito gira. Quando começou a trabalhar foi para lá porque era lá o museu, disse-nos. Exatamente, era lá o museu, Museu Municipal, que na época era apenas constituído por arqueologia. Portanto, estavam lá fazia-se escavações arqueológicas e estavam lá. E eu, quando entrei, eu já fazia algo parecido, porque quando acabei a escola, vou voltar um bocadinho atrás para termos um bocadinho de fio de meada. Quando acabei o 12º ano, lá na António Rui, em que fiquei com o diploma do 12º ano, o diploma do curso profissional, que foi a tal de tecidos. Para eu continuar a estudar, eu tinha que ir para a Covilhã, para entrar na parte têxtil para a Universidade da Covilhã. E eu não. Como mais uma vez eu digo, eu sou muito... E iria tirar a engenharia têxtil e não era nada que me fizesse ficar muito satisfeita. E então, nesse mesmo ano, fui para o OTJ, portanto, lá nessa altura havia os OTL, que era a ocupação de tempos livres, que era durante o verão, e havia os OTJ, a ocupação de tempos jovens, que era para 6 meses. Já era para os jovens, já não tinha a ver só com o verão, era para aqueles jovens que não estavam a estudar e para iniciarem alguma coisa. Então, as empresas candidatavam-se. E o Centro de Arqueologia da Almada, que é um centro dedicado à arqueologia, que teve um centro juvenil, porque era de jovens, hoje têm todos a minha idade, mas na época não, eles existem desde 1973, e eu fui ser OTJ no Centro de Arqueologia da Almada. E lá eu tive os meus primeiros contactos com as coisas das escavações. Fui com eles fazer escavações a Rio Frio, portanto, a Alcochete, na área romana, portanto, em sepulturas e tudo isso da parte romana, porque eles estavam lá a fazer campanha, e fiz a limpeza dos materiais arqueológicos, portanto, cerâmicas e metais e ossos. E pronto, e fiquei no Centro de Arqueologia da Almada porque estávamos na época em que houve muitos dinheiros também da União Europeia, como agora. Nessa época, nos anos 90, também houve, para formação. E então o Centro de Arqueologia candidatou-se no Centro de Emprego para fazer cursos de conservação, tanto para pessoas poderem fazer cursos de conservação de cerâmica arqueológica, e como todas as pessoas que faziam parte do Centro de Arqueologia, porque o Centro de Arqueologia é voluntário, não era nada pago, todos eles, em outros trabalhos, não podiam acompanhar as pessoas que iriam fazer parte dessas formações, que ainda eram bastantes. E então fiquei eu. Portanto, eu fui, digamos que, contratada, sendo paga pelo Centro com os dinheiros que vinham da Europa, não é? Do projeto, para acompanhar. E aí aprendi a fazer a conservação também. Não tive diploma no fim, mas acompanhei 3 cursos, portanto fiquei com 3 vezes a formação. E quando essas formações acabaram, portanto eu estava no Centro de Arqueologia da Almada e a Câmara da Almada abre concurso. Não abre concurso, era preciso pessoas, o concurso foi aberto mais tarde, era preciso pessoas para o museu, porque o museu estava a tentar que tivesse algum dinamismo, só tinha 3 pessoas. E então eu fui e entrei, eu e mais 5 pessoas na época, e tivemos 2 anos de contrato, portanto 4 contratos, 6 meses, fomos para os Capuchos, que era lá que era o museu. E pronto, depois ao fim de 2 contratos entrei no 4. Nessa época, depois, em 91, passámos, os Capuchos fecharam, enquanto museu, e o museu passou aqui para o Olho de Boi, aqui para baixo, para
para o Ginjal, ali na zona de... Onde hoje é o Museu Naval. Onde hoje é o Museu Naval. Porque todo este espaço de tempo começou a adquirir-se material da Parisson, de todas essas empresas que iam fechando, e passou a haver já coisas para fazer um Museu Naval, não é? Portanto, um dos meus colegas veio para o Museu Naval e o outro, que era o arqueólogo, ficou lá. Mas depois era preciso que o convento fosse intervencionado, porque vai-se degradando, e então tivemos que sair todos de lá e viemos então todos aqui para as antigas instalações da CPP, de onde hoje estão a sair agora porque também precisam de ser arranjadas, e viemos para lá. Enquanto estivemos no museu, lá nos Capuchos, nós fazíamos visitas guiadas ao convento, né? Portanto, era uma das minhas funções, de mostrar o convento, mostrar as instalações do museu, que nós fazíamos, a exposição do museu que lá tínhamos, e depois, claro, mostrar um pouco, passávamos pelos claustros, porque vivia lá uma senhora, porque antigamente a Câmara, aqui, assim como nesta casa também vivia uma pessoa, nos agalos também vivia outra, porque eram essas pessoas que se candidatavam a essas casas, normalmente eram funcionários, e que eles serviam de vigilantes do edifício. Ocupavam uma parte do edifício, aqui era o sótão, era da senhora, do casal. Lá nos Capuchos eram 2 compartimentos que tinham uma porta para a rua, eram esses 2 compartimentos que eram desse casal, e era o único que a gente não ia, né? Porque essa era a casa das senhoras, que eu ainda vivia lá com a senhora já tinha morrido, mas com ela, ainda tive muito tempo com ela lá, e tínhamos uma escola primária no primeiro andar, era a escola primária dos Capuchos, ali daquela zona, da Caparica, era no convento dos Capuchos. Havia uma em pré-fabricado mais à frente, quando a gente sobe para vir para, agora não me lembro, está na Estrelinha, ali perto da Estrelinha, havia onde agora é hoje a escola feita mesmo, mas era só um pavilhão, mas porque não dava só o convento. Uma das aulas do convento tinha 2 salas de aula, e era aí que as crianças estavam. E estávamos nós como museu, e a outra sala do piano era a sala onde se faziam as recepções da Câmara. Portanto, era tudo ali muito concentradinho. Éramos poucos na época. Depois aquilo vai para obras, a gente sai. E vimos então para aqui. Mas enquanto nós estávamos a fazer isto, para lhes dizer que quando fazíamos as visitas guiadas, quando a gente faz uma visita guiada, temos que tentar que as pessoas estejam despertas àquilo que a gente está a dizer, porque senão é só ceneira, não é? Então, uma das maneiras que é verdade, que é real, era dizer que na capela, a capela quando foi comprada, o convento quando foi comprado e depois aquilo estava em uso por um pastor da Costa da Caparica, porque aquilo eram ruínas, teve anos em ruínas, não é? E a capela não, porque a capela tinha o teto bom, né? Portanto era um espaço fechado. Tudo o resto não tinha tetos no convento, mas aquilo não. E então lá estava o torto de cobrição da Costa da Caparica. Era onde vivia o torto de cobrição de todas aquelas vacas da Costa da Caparica. Quando foi feita quando eles foram embora, tinha altura de cocó a meio da capela. Quando começaram a tirar, perceberam que a capela tinha muito mais altura do que existia quando a gente entrava. Quando a gente entrava, na época, que eu não entrei, né? Mas quando as pessoas lá na época entravam na quantidade de estrume que lá estava, que era muito bom estrume para a terra do meu pai. Sai de lá na década de 90, tem Sim. presente o ano, não? Olha, eu acho que é 90 mesmo. Entre 90, porque porque é assim, eu saí para casar lá e voltei já aqui. Portanto, nas minhas férias de casamento, deu-se o resto da mudança. Portanto, eu acho que foi de 90 para 91. E vem aqui para o museu no Olho de Boi.
Sim. E no olho de boi fica com que funções? Falou-me Com das as várias mesmas- empresas que vão fechando e que de alguma forma... Sim, e as minhas funções foram as mesmas desde sempre, as que eu tive no museu. Para além de que, como éramos poucos, todos fazíamos tudo, mas cada um tinha uma função mais específica. E a minha era de conservação. Portanto, eu sempre fiz conservação de cerâmica arqueológica, cerâmica e os metais e os tecidos, conforme tudo que aparecia na arqueologia. Esta formação foi sempre feita de formações pequenas, porque é muito difícil, agora já não, mas na época não existia nem curso de arqueólogo em Portugal. As pessoas licenciavam-se em História e depois seguiam a área de Arqueologia, mas não havia área para se licenciarem. Tinham que ir ao estrangeiro para isso. E conservação também não havia em Portugal. Eu aprendi a fazer conservação com a única pessoa licenciada em Portugal que licenciou-se em Inglaterra, que era a Adília Alarcão, que trabalhava em Conímbriga. Pronto, ela era o nosso sítio arqueológico de excelência, era Conímbriga, e ela trabalhava lá. E era ela que nós aqui no Centro de Arqueologia de Almada, quando precisávamos de fazer recuperação e reconstrução de materiais mais delicados, nós íamos lá e eu tive lá alguns dias com ela. Levava as peças daqui e ia ter com ela lá acima. E depois, entretanto, outras daqui, agora está muito... Ainda ontem eu a vi a Simoneta Luz Afonso, também foi minha professora de museografia. Portanto, as formações que eu tenho, em termos profissionais, eu e outras pessoas, mas eu, foram sempre tidas por estes pequenos cursos, por estas pequenas palestras, encontros com grandes senhores das áreas. Portanto, eu não fiz nenhuma formação universitária, em nenhum dos aspectos. Mas fui sempre fazendo formações, sempre que era possível. Portanto, eu sempre estive na área da conservação e restauro. Em cerâmica eu faço restauro. Eu faço restauro das peças inteiras. Quando saí do museu e passei para o arquivo, passei a fazer apenas conservação. Não faço restauro. Quando é que isto acontece? Quando é que há esta alteração? No ano 2000. No ano 2000, por motivos familiares, eu deixo o museu e, exatamente, foi 10 anos. Foi em 90. Foi em 90 que passámos aqui para baixo e 10 anos depois, em 2000, eu saí lá de baixo. E no ano 2000 venho para o Arquivo Histórico de Almada e venho iniciar algo que não existia no Arquivo Histórico, porque não havia ninguém a fazer conservação de documentos gráficos. E pronto, assim como também foi iniciado no museu a parte de conservação de cerâmica e portanto, dos objetos arqueológicos, também na parte da madeira, mas a parte da madeira um colega meu era mais dedicado a essa parte da recuperação dos espólios e de os tratar, se bem na época eles estavam bem tratados, não precisavam de grande, a não ser as medidas de conservação da sala onde eles eram depositados. Claro que com o passar dos anos as coisas precisam ser cuidadas. Portanto, eu sempre fiz conservação e restauro de cerâmica arqueológica. Voltando aqui um bocadinho àquilo que foi a evolução deste Conselho ao longo dos últimos anos. Já falámos de infraestruturas, já falámos do ordenamento do território, já falámos deste vereneiro. Falta um aspecto, as questões de saúde, como era? Vocês vinham aqui à Cova da Piedade, onde é que recorriam? Porque o Garcia da Horta ficava longíssimo. Eu vi construir o Garcia da Horta. Quando eu vim para cá não existia Garcia da Horta nenhum. Pronto. As questões de saúde eram realmente complicadas. Não eram tão complicadas porque todos nós éramos mais novos. Portanto, os meus pais eram mais novos, a gente éramos novos. Portanto, também não havia assim, a gente não precisava de médico muito recorrentemente, né? Pronto. Mas tínhamos que ter um posto médico. E aí não era difícil. Nessa época não era difícil a gente inscrever-se num posto médico e termos médico. Pronto. Que funcionava onde? Que funcionava perto do sítio onde está hoje o Centro Médico da Charneca da Caparica. Num sítio que é um bico também. A Charneca, pelos vistos, tem muitos bicos.
É o bico. Hoje acho que é o centro do dia, São José, acho que é por aí. Portanto, já é em Palhais, né, onde é hoje o centro. Se a gente olhar para a igreja, depois temos o clube, não é? E se nós tivermos a igreja de costas, temos um bico, tem lá mais à frente tem um sítio de lavar carros, ali nessa zona, porque a gente de um lado vai para Marco Cavasso e no outro lado continua em frente para a Charneca, para Mário Casimiro. Esse bico, essa casa que aí está, que hoje penso que seja um lar, era aí o posto médico. Isso era o posto médico. Nós entrávamos pelo lado, não pela estrada principal, do outro lado, e foi aí sempre o meu posto médico. E funcionava? E funcionava. E sempre que eu precisava de consultas, tinha consulta do médico. E lembra-se a quem é que servia? Se era a toda a gente? Se, por exemplo, a população que vivia bem longe dali, que na Fonte da Telha, por exemplo, também recorria ali ou Sim. como era? Não, era tudo ali. Tudo ali. Mesmo nessa época, a diferença entre Almada e Seixal não era muito vincada. Estamos a falar de 80 e 90. Sim. Nessa época, estou a falar nessa época. Nessa época, a fronteira. Hoje é muito... Há uma grande marcação entre os serviços que uma Câmara presta e os que outra presta. Nessa época, não. Nós quase que escolhíamos se queríamos estar num lado ou se queríamos estar no outro. Não era tão vinculativa. Ainda se tentou, que o meu pai ainda achou que se calhar devíamos ir pelo lado do Seixal. Mas era muito mais longe, porque no Seixal só havia em Corroios um posto de saúde e era lá para o fundo de Corroios. Mas se a gente quisesse, podia ter ido lá e ficávamos lá, não é? Mas era muito mais difícil lá chegarmos do que esta parte da Charneca. E na Charneca também conseguimos perfeitamente dar a morada e ficarmos com o médico e sermos assistidos, levar as vacinas, fazer essas coisas todas que era preciso fazer. Mais tarde, quando... já não sei porque é que foi... Porque depois também é assim, a gente ia ao médico, mas depois daí, passar daí mais à frente, já era mais difícil. Se o problema já exigia outro tipo de coisas, já era mais difícil a gente passar para outra unidade hospitalar. Tinha urgências esse posto médico? Não. Pronto. E pelo facto de não ter urgências e só fazer o horário normal nos dias de semana normais, não tinha mais nada, havia ali uma clínica que se chamava Monserrate, que ainda hoje há, que é assim no primeiro andar, mesmo em frente à igreja, no primeiro andar. Depois, mais tarde, elas passaram para uma vivenda ao pé do posto de gasolina. Pronto. E essa clínica estava aberta o tempo todo. Fins de semana, tinha enfermeiros e tinha médicos. E passou a ser muito o nosso médico, o Dr. Duarte. Passou quase a ser o nosso médico de família, embora mantivéssemos o outro, mas como, por exemplo, o meu pai só aos fins de semana é que estava em casa, portanto, quando precisava de alguma coisa, dava-lhe muito mais jeito de ir ao fim de semana do que ir num dia de semana. Para nós para a minha mãe, já era mais o posto de saúde, mas o meu pai, quando precisava de qualquer coisa, ou aconteciam-nos muitos acidentes, quando a gente faz agricultura e quando somos pequenos, acontecem muitos acidentes. Era preciso muito de enfermeiro, pronto, para tirar picos das mãos, para coisas do género. E eles estavam abertos sempre, o fim de semana inteiro. Privado. E então acabávamos por ir para estas situações mais ligeiras, para ir para lá. Depois houve assim algumas coisas, umas doenças assim, um bocadinho mais graves que precisavam de... Porque na época os médicos privados passavam, a gente depois ia lá, eles passavam aquilo pela caixa, o resto que nós tínhamos que fazer. Portanto, não era tão difícil a gente ir a um médico privado e depois continuar a ter os descontos e a poder fazer as coisas sem ser pelo privado. Depois voltávamos outra vez ao privado. Era mais fácil, não era uma coisa tão vinculada ao valor que se tinha que pagar. Pelo menos para os meus pais conseguiam. E esse médico foi o médico que continua a ser dos meus pais até o médico se reformar. E eu ainda fui lá, já casada, e ainda fui lá com o meu filho, a ele,
E porque eu não tenho médico de família. Tive, enquanto estive na Charneca, e agora não tenho. Nessa E zona pronto. da Charneca falou de duas coisas interessantes, não é? Falou da questão de ser perto de uma igreja. Vocês tinham alguma relação com aquela igreja da Charneca? Nenhuma. Nenhuma. Os alentejanos são pessoas religiosas, mas não são pessoas de andar sempre na igreja. Então os escuteiros que escolhe para o seu filho mais tarde não são católicos? Não. E funcionam onde? Funcionam na Charneca. Eles funcionam no Parque da Juventude, acho que se chama assim, da Charneca, ao pé das piscinas da Charneca, neste momento, o artesanato, aquela loja que era o artesanato, portanto, que eram os telefones, tinha aquela onde estavam as centrais dos telefones. Portanto, se virarmos para essa rua, onde hoje é a Igreja Nova da Charneca, acabada de construir há pouquíssimo tempo, nessa rua temos a Igreja Nova, depois temos as piscinas e temos um parque que foi o aproveitamento dos pinheiros que lá estavam, esses ficaram, graças a Deus, e é um parque. E no fim, portanto, se desce e depois volta a subir, no fim desse parque tem um outro parque e parte desse parque é dos escoteiros. É dos escoteiros de 103, ou o que é? Que é... Exatamente. Associação dos Escuteiros de Portugal. Exatamente. Bom, Da Augusta Queimado. conte-nos da sua opinião, enfim, da vasta experiência que é viver neste concelho, não é? Vai saltando aqui ao longo da sua vida entre freguesias. Quais foram, ou quais são ainda hoje as principais vantagens e as principais dificuldades? Olha, é assim, em termos de concelho, porque eu também vivi do outro lado, portanto eu tenho um termo de comparação, embora só tenha lá vivido até aos 18 anos, mas apanhei aquela fase de brincadeira, de as pessoas se conhecem mais umas às outras, não é? E vindo para aqui, já não nessa fase, mas tendo outros amigos já mais adultos, não é? Eu acho que ainda hoje Almada é melhor para se viver do que daquele lado. Porquê? Porque é mais humano, é mais as pessoas, pode não ter monumentos, nem ter coisas assim, coisas extraordinárias para ver, que não tem. Tem muita coisa interessante, mas nenhuma delas é de charã, para que venha, a não ser o Cristo Rei, mas também o Cristo Rei para mim é visto também por mais do que isso. E daqui temos muitas vistas, dependendo do sítio onde vamos, temos muitas vistas. Mas eu, apesar de viver lá em Oeiras e ser um sítio completamente urbano, não é? Eu tenho muito de rural do Alentejo. E Almada é este meio termo entre a pacatez do rural, que não é, mas também não é o rebuliço da cidade ali do outro lado do rio. Digamos que tem aqui E estas freguesias também assim o dizem, porque eu estou em Almada perfeitamente urbana, mas eu 20 minutos depois chego ao meu pai e estou completamente rural. Portanto, consigo ter, e tinha mais nessa época, mas ainda hoje consegue haver este místico das duas situações sem ser extremadas, nem todo muito rural, nem muito urbano. E eu acho que a Almada é muito caracterizada por isso. Vai-se descaracterizando cada vez mais, mas é muito esse ponto. Porque a maior parte das pessoas que vivem cá também não são de cá. São sempre do outro lado. São muitas as pessoas que nasceram, que são de pais que já eram de cá. São muitas as pessoas, poucas as pessoas dessas. Há um certo sentido de comunidade aqui, de comunidade e de ligação com a natureza? Em algumas freguesias, sim. Nas freguesias mais periféricas. Essas sim, essas são muito agarridas, principalmente as freguesias ali da Trafaria e da Costa da Caparica. A Charneca já não é tanto, embora tenha, mas já não é tanto, porque tem muito mais gente nova, enquanto principalmente a Trafaria tem muito pouca gente, que digamos que
continuam a ser as pessoas da Trafaria. E essas sim têm uma maneira de estar muito diferente. Mas é muito curioso que aquilo que nos foi dando de imagem, até em termos profissionais, ao longo da década de 90, 80, 90, mas pronto, 90, é uma época de grande rebuliço até em termos políticos, não é? Encerramento de fábricas, mudanças significativas que de uma forma ou de outra o arquivo ou o museu de Almada vão receber isso, não é? Sim. Mas o receber isso, também recebemos essas coisas todas porque as pessoas querem que a gente receba. Porque as pessoas querem que se partilhe, querem que se fixe, que se preserve. Porque querem que esse património não se perca. Portanto, continuamos a ser as pessoas, mas as de cá não são as pessoas que vêm de fora, são as pessoas que fazem parte aqui da sociedade. E não estou a falar da parte política das coisas, estou a falar das pessoas. Então, se nós nos virarmos ali para a zona das fábricas, em termos de materiais, as pessoas dão facilmente as coisas, porque querem que elas sejam preservadas. E sempre deram? Sempre deram. Sempre deram. Aliás, deram mais nessa época do que agora, porque agora já são os filhos dessas pessoas, e os filhos dessas pessoas já não ligam tanto. Mas se nós falarmos das pessoas dessa época que viveram, que trabalharam nessas fábricas, a gente consegue. E não é preciso muito esforço, porque as pessoas hoje percebem a importância desse tempo e desses conflitos todos e dessas mudanças todas. Mas depois, quando há a calmia, nós voltamos outra vez à maneira de ser que era antes. Mudado, muito mudado, muito mudado. Visualmente muito mudado. Falamos dessas mudanças. Mas as pessoas estão cá todas na mesma. Mas essas mudanças concretizam sobretudo ao nível do quê? Do ordenamento do território? Sim, essencialmente é a construção. É muita construção. Muita construção. E isso transforma visualmente as coisas, não é? Portanto, a abertura de estradas, o alargamento de estradas, e ainda mais eu tenho este problema sempre porque não é só aquilo que eu me lembro, mas é aquilo que eu vejo enquanto profissional de fotografias, de textos, de contacto com estas áreas todas. Portanto, às vezes misturo aqui um bocadinho o que eu vivi e o que eu vejo. Mas eu, quando vinha na estrada, na caminhonete, a caminhonete demorava 45 minutos a chegar à Charneca, não era à Fonte da Telha, à Charneca, de Cacilhas à Charneca. Portanto, eu tinha 45 minutos, dormia-se tanto, mas eu tinha 45 minutos para ver tudo, porque a gente saía pela estrada. Eu já não sou do tempo em que a Capitão Leitão é que era a estrada número 10, Nacional 10, é que era a principal, não é dessa, mas a outra lá de baixo, portanto, a avenida, mas subíamos o Pragal e passávamos pelas quintazinhas todas do Pragal, não é pela estrada, acho que agora está, pelas quintas todas, passávamos pelo Pragal, passávamos pelas casas velhas, mas por cima, por onde é a ponte, essas casas, onde hoje aqui há Gato, o Gatil, era por aí que a gente passávamos em frente às casas velhas, íamos por dentro daquela estrada velha que ali está, passávamos pelo Lazarim, subíamos cá acima ao Lazarim, ao meio do Lazarim, passávamos por dentro e depois aqui, 45 minutos para o meio das quintas, de casas e quintas. Aí ali nas casas velhas era o ferreiro, eu ainda vi as portas do ferreiro abertas, já não vi ele ferrar nada, mas ainda tinha os materiais lá dentro daquela casinha, com portas redondas que ele tinha ali. A caminhonete passava tudo por ali. Eu via isto todos os dias. Todos os dias. Quando vínhamos por aqui, porque eu há pouco também não falei outra coisa, havia uma outra caminhoneta, que era pelo lado do Seixal, que ficava cá em cima, em Valmeaços. E muitas das vezes nós apanhávamos essa caminhoneta, porque era muito mais rápida. Porque não dava esta volta toda que a caminhoneta ou de Fonte da Telha ou a da Marisol dava, ou a que ia para a Charneca. Era uma volta muito maior. Portanto, muitas das vezes nós apanhávamos a outra, que ia para Valmeaços, e que ficava ao pé de uma escola primária, e depois íamos a pé. O andar a pé era sempre a mesma coisa. Tínhamos que andar a pé tanto para um lado como para o outro. E
e muitas vezes usávamos essa caminhoneta. Portanto, houve mais modificações do lado da Almada do que do percurso do lado do Seixal, quando nós íamos pelo lado quando apanhávamos a outra caminhoneta, que passava mais tempo no concelho do Seixal do que no da Almada, né? Porque ia pelo Miratejo, saía do Miratejo, já estava em Seixal, né? E mesmo no Miratejo, já parte dele é Seixal. Portanto, acabava por estar sempre mais tempo no Seixal do que em Almada. Se eu comparar o que via num transporte e o que via no outro transporte, em Almada modificou-se muito mais coisas. Também havia mais coisas para modificar, porque este lado que esta caminhonete fazia, quase tudo estava já construído. Corroios não mudou grande coisa, Laranjeiro não mudou grande coisa, porque já estava tudo construído na época que eu conheci. Agora, esta zona aqui, não. Nem a Charneca, né? O grande boom de construção nestes momentos, agora é a Charneca. Nessa época, foi toda esta zona aqui para cima, que era a zona de cultivo para Lisboa, né? Que era onde se cultivavam as coisas para abastecer Lisboa. E a Costa da Caparica também. Portanto... Só a última questão disto que está a dizer de abastecimento a Lisboa. Em termos de circuitos, para Lisboa temos o barco, temos uma ponte, e vamos tê-la durante muito tempo com toda a contestação a propósito do pagamento das portagens, etc. E temos algumas dificuldades em termos de conservação. Portanto, vamos aqui pensar caminhonetas frigoríficas, armazéns frigoríficos, onde é que eles existiam aqui deste lado? Eram diários a ir para lá. Sem qualquer método de refrigeração? Comigo já não. Que eu conheça, não. O que eu sei que é diário é dos de antigamente, né? Iam de barcaças, que levavam as coisas daqui diretamente para lá. E estas quintas são quintas de cultivo, não são de quintas para lazer. Tem as duas coisas, porque as quintas, se recuamos no tempo e vamos para as quintas da nobreza, quando elas foram realmente feitas, era para eles para terem lazer, mas eles cultivavam as quintas para terem rendimento, não é? E tudo isso depois ia para Lisboa. Portanto, tanto que usava-se os burros, não é? As carroças, os burros, aliás, Cacilhas é conhecida pelos burros por causa disso, porque era ali o centro dos burros. Os burros quase sabiam o caminho para subir a Estrada Nacional 10, vinham para cima para a Almada. Aqui a Almada tinha mais dificuldade com a água do que com a comida, porque em Almada não havia água, não havia pontos de água, as minas e as linhas de água vão todas para lá para baixo, para a Fonte da Pipa. Portanto, a Fonte da Pipa durante muitos anos foi a fonte que abastecia a Almada. Depois é que se tiveram que fazer estações elevatórias para trazer a água para cima para poder abastecer a Almada. Portanto, a Almada sempre teve graves problemas, foi com a água. A comida continuou a ser para Lisboa as terras da costa, ainda hoje abastecem. Pronto, as terras das costas foi aquilo que ficou sempre a ser utilizado como cultura, as pessoas sempre mantiveram sempre a cultura. Aqui foi-se perdendo, foi-se destruindo tudo para fazer as construções. Portanto, ficaram as casas das quintas, com alguma quintarola mais à frente que o dono achou que não vendia, porque eram mesmo muitas quintas, de lazer, para quem era dono, mas de produção, porque era daí que eles tiravam o rendimento. E se pudéssemos fazer uma comparação entre esta vida que vai encontrar na década de 80, quando vem para aqui, e a de hoje, que comparação é que faria? É sempre difícil a comparação, porque na década de 80 eu tinha uma idade e hoje tenho outra que vejo as coisas completamente diferentes. Na época, eu como também nunca fui uma pessoa, fui educada a ser de grande atividade social, também não sei se é por causa disso que gosto de estar sozinha, porque sempre tivemos, a atividade social não. Essa parte aqui é muito difícil, mas também já não a tinha lá, por isso para mim não era difícil nada. Agora, eu acho que, apesar de tudo o que se possa dizer, as coisas estão muito mais fáceis. Não é? A gente consegue chegar a Lisboa muito mais facilmente do que chegávamos antes. Porque, agora, que custa mais em termos monetários, também custa, é verdade.
Um bilhete de autocarro neste momento custa muito, não é? Na época custava menos, em proporção, digamos que em proporção os meus pais poderiam pagar melhor o meu passe, o da minha irmã e os módulos do que hoje. Quer dizer, hoje agora também já há aqueles passos mais baratos, mas se a gente recuar aqui uns 5 anos ou 10 anos, a coisa era um bocadinho mais difícil. E os bilhetes de caminhonete estão caríssimos, não é? O metro, este é a única coisa que ainda é fácil de usar, em termos monetários, e é durante uma hora que aquele bilhete vale. Agora as caminhonetas estão horríveis. Então, uma última pergunta. Se pudéssemos perguntar, na sua opinião, para que é que serve a história da sua freguesia, das suas freguesias, mas do seu concelho, o que é que diria? Qual é que é a utilidade? O que é que será importante? Se é que é importante? Saber a história. Qual é que é a utilidade da história? Aqui do seu concelho, não é? E destas várias freguesias de que Eu fomos gostava falando. que a história servisse para que as pessoas percebessem a utilidade de coisas que não se devia retirar só porque sim, só porque para ser diferente. Por exemplo, Isto vai ficar muito mal. Vai ficar muito mal o que eu vou dizer. Vai ficar muito mal porque as pessoas não concordam com o que eu vou dizer. Porque eu acho que se estamos a falar da freguesia da Charneca, que é aquela que eu estou a falar mais, para mim a freguesia da Charneca perdeu o interesse. Porque perdeu aquilo que ele era diferente. que era? Era as árvores. Neste momento tem uns passeios enormes, bonitos, que não servem para nada. Porque as pessoas não passeiam lá. Porque faz muito calor. Não se consegue passear. Não se consegue passear porque eles são grandes, é suposto serem, são parecidos com ali junto ao mar, não é? Para fazer passeios. Mas ninguém passeia. Se as pessoas forem lá, ninguém passeia. Porque o calor é tanto, durante o verão, que só se pode passear à noite. Pronto. Fica condicionado o passeio. Quando chove, chove a sério. E quando faz frio a sério, porque vem do mar. Portanto, não é como jantar em Almada. As coisas não são iguais, nem o frio, nem a chuva, nem o calor. São completamente diferentes. E aquilo que eu gostava, não estou a dizer das pessoas todas, mas aquilo que a mim me atraiu o tempo todo, era a natureza. Porque eu ainda vi salamandras, lagartos assim deste tamanho, ouriços por todo o lado. Isso ainda entrou dentro da casa dos meus pais. Cobras. Isso ainda fez parte da fauna que entrara na casa dos meus pais. E se os quintais dos meus pais estão cheios de árvores, não é? Porque todas aquelas que eu já enumerei, só no mínimo, temos lá no mínimo umas 50 árvores, não é? Os quintais não têm árvores, têm uma casa e são empedrados, que é para não darem trabalho, porque dá muito trabalho ter uma árvore e ter chão de cultivo, dá muito trabalho. E estas casas pertencem hoje a uma classe diferente? Sim. Daquela que... Não, porque já na época quem conseguia fazer uma casa, mesmo que clandestina, tinha que já ter algum dinheiro para isso. Nunca foi pessoas pobres, não estamos a falar dessa categoria de pessoas, porque nunca poderiam fazer, né? Construir uma casa sempre custou muito dinheiro, né? Umas vezes mais, outras vezes menos, dependendo do tipo da altura que estamos a falar, mas sempre foi muito cara. E hoje é a mesma coisa, não é? Portanto, já não se faz tantas, mas constrói-se os prédios e vendem-se e também têm valor altíssimos, não é? Portanto, nunca estamos a falar de pessoas muito pobres, nem pobres, digamos que estamos a falar de uma classe média que neste momento já vai para o médio alto para poder comprar aquelas casas de lá. Já a nossa classe média da época, de agora, já não consegue comprar aquelas casas. Não dá. Já estamos a falar da média alta, porque o valor que aquelas casas estão à venda neste momento lá já não dá para, por exemplo, o meu pai comprar.
tivesse agora à altura dele comprar. Já não seria possível. O valor é muito alto. Portanto, esta questão da biodiversidade, que de alguma forma foi alterada, não é? Árvores, animais... E foi isso que deu nome à charneca. É isso que deu nome à charneca. Por isso é que a charneca é diferente. Por causa dessa biodiversidade, por causa desse... Há coisas que a gente não dá valor, mas que existe. Que é assim. A gente consegue medir se o ar que nós respiramos está saudável. Se nós olharmos para as árvores. Porque se as árvores crescerem musgo, ela está saudável, porque o musgo tem condições para sobreviver. Se não crescer, a coisa não está tão boa assim. Na charneca ainda cresce musgo, mas já cresceu muito mais. E é estes pequenos pormenores que que estão a desaparecer. Mesmo a classificação da mata junto à fonte da telha... Mas isso é um bocadinho, comparado com tudo o resto que existia. É um bocadinho porque não só as pessoas constroem e não querem ter verde, não é? Como também a parte de jardim, não existe jardim. Não existem estas coisas pequeninos. Não estou a falar de grandes áreas de jardim, não estou a falar de um Parque da Paz, não estou a falar disso. Estou a falar de coisas mais pequenas, árvores na rua. Porquê é que temos que fazer uma calçada? Eu sei que não há água, pois, mas não há água, se não houver árvores também não volta a haver mais água, porque as árvores retêm essa água. Portanto, isto é tudo um ciclo vicioso que a charneca tinha em abundância, apesar de ser um sítio seco e ser uma charneca, porque a palavra charneca já quer dizer isso, não é? Quer dizer, é um sítio difícil de cultivar, mas onde certo tipo de árvores estão muito bem, não é? E reter a água porque essas árvores estão lá. E essa biodiversidade existe. E essa biodiversidade está a acabar. E está a acabar com alguma velocidade. E para mim é um ponto negativo, muito negativo. Por mais que me digam que a estrada agora é maior, por mais que me digam que o passeio, que a gente pode passear, e eu a seguir, depois, mas eu venho com o carro veterinário, não tenho sítio para estacionar o carro. Porque para criar um passeio lá, tiraram um sítio para estacionar o carro e eu não tenho sítio para trazer o cão. Às vezes é tudo muito bonito no papel, mas a gente não vive no papel. Não é? A marca identitária foi alterada. Está a ser. É suposto que para algumas coisas seja para melhor. Não duvido. Mas perdemos muita coisa pelo caminho. Muita coisa pelo caminho. E não sei se não será o que perdemos aquilo que é mais importante.